o Rei de paz, o Rei de Salém, o Rei de justiça. E ele era um príncipe, e ele era um príncipe, ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, o qual era Jesus. E quando Abraão, alguns anos mais tarde, ou não muito depois disso, quando Ló havia se apostatado e Sodoma havia sido queimada, Abraão foi deixado só com Sara nas terras estéreis, quando havia todo o seu gado estava morrendo de fome, e parecia como se Deus houvesse falhado com ele. Porém, ele tinha fé forte para crer. E um dia ele estava sentado à porta de sua tenda, debaixo do grande carvalho. Isso ainda permanece em um memorial hoje, como está queimado e mantido. E ali Abraão, assentado à porta de sua tenda, viu Melquisedeque vindo até ele. 3 homens andando. E eu apenas imagino Abraão dizendo: eu ouvi antes. E ele chega e ele disse: permita-me apenas, aproxime-se, meu senhor, e permite-me trazer um pouco d'água para teus pés. De alguma maneira, bem embaixo, aquele homem do pacto, embaixo, dentro de seu coração, sabia que aquele era alguém mais do que um homem. Ele disse: nós somos estranhos. Disse: nós viemos de um país estrangeiro. Suas roupas estavam empoeiradas. Sim, eles eram, desde lá da glória. E deste modo eles chegaram ali e disseram a Abraão, eles trouxeram uma pequena coisa e lavaram. E Abraão começou a olhar para eles. Ele foi rapidamente para a tenda e disse: Sara, fique aqui apenas um minuto. Através do rebanho ele foi e apanhou a novilha mais gorda que pôde encontrar, e ele matou-a e a trouxe de volta. E deu a este homem um pouco de carne, e pão, e leite, e manteiga comer. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, e quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão, e o abençoou. É aqui ele, Abraão, se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Oh, não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu: nosso pão e água estão seguros, e Deus o fará, exatamente tão certo como nós estamos assentados aqui. E cada promessa divina que ele tem feito, ele está obrigado a fazê-la. E quando os 2 anjos seguiram adiante em direção a Sodoma, Abraão ficou ali. Ele olhou em volta com o homem. Ele disse: se eu encontrar tantos e tantos, enquanto ele continuava dizendo até 10. E quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse: eu falei face a face com o Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque e Cristo no primeiro plano. Como, amigos, esta manhã, se nós pudéssemos tomar este véu aqui, que está diante de nossos olhos, sendo que a carne tem nos cegado, e rasgar esse véu para trás deste modo, e apenas olhar além da cortina do tempo para perguntar o que seria. Eu costumava cantar uma pequena canção. Ando muito deprimido e triste, e eu desejo ver Jesus. Eu desejo ouvir sinos do doce refúgio tocar. Sim, se eu pudesse somente vê-lo e apenas olhar além da cortina do tempo, isso daria a mim mais fé e faria toda a minha força. Se eu pudesse somente olhar além da cortina do tempo. Quem era aquele ali nesta Jerusalém sobre a terra naquele exato momento, que não tinha princípio de dias ou fim de anos, e veio e deu a comunhão a Abraão, que tinha a promessa? E a promessa é oferecida a nós esta manhã. É para cada um de vocês. Nós poderíamos ter tido mais tempo. Eu queria que tivéssemos neste grande assunto. Talvez algum dia, depois que esta jornada acabar, enquanto eu cruzo as nações agora para as terras estrangeiras e por aí, pregando o Evangelho, deixe-me deixar este pensamento com vocês, meus amados filhos, meus irmãos e colaboradores no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se cansem, criem nova coragem esta manhã, levantem suas cabeças, levantem os joelhos débeis e as mãos que uma vez estavam abaixadas. Olhem para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado estas promessas. Esta coisa que eu tenho tentado pregar para vocês, através da revelação que foi dada a mim, através do Senhor Jesus Cristo,
enquanto eu ainda sou ignorante e não instruído e letrado. Todavia, o Deus Todo-Poderoso tem colocado isto diante do mundo, pois isto é infalível. Assentados aqui esta manhã estão aqueles que eram aleijados e aflitos na última semana, e esta semana estão normais e bem. Há aqueles que estavam surdos, parados aqui há algumas noites atrás, estão parados aqui agora, ouvindo simplesmente tão bem quanto o restante dele. O que é? É o pacto incondicional de Deus que ele fez com Abraão e sua semente. Ele prometeu que ele faria. Sendo assim, vamos crer nisto esta manhã, de todo o nosso coração. Como um povo, alguns de nós assentados aqui, velhos, alguns de nós ficando grisalhos, alguns de nós, antes de nos encontrarmos novamente, pode ser que alguns de nós passemos para além do véu. Porém, seja o que for que você faça, seja o que for que a vida produzir, se ela produz enfermidade, se ela produzir qualquer coisa no mundo, mantenha sua âncora dentro do véu. Mantenha olhando para o autor e consumador além, o Senhor Jesus Cristo. Chame aquelas coisas as quais parecem ser como se fossem. Há 3 elementos que um homem segue. Primeiro, é humanístico. Segundo, é revelação divina. Terceiro, é uma visão. É assim diz o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui embaixo e nunca subimos a isto. Se você não está ali, lance as suas esperanças através desse véu, aqui em cima para o assim diz o Senhor. Ainda que você não tenha visões, ainda que a revelação não venha, ainda que quando você recebe oração diz, oxalá eu pudesse crer. Isso não faz nenhuma diferença. Lance sua âncora ali embaixo e de qualquer maneira chame isso de tal. Abraão não podia ver. Ele disse, como pode ser? Maria não pôde entender. Como poderia ela ter um nenê não conhecendo nenhum homem? Ele disse, porém o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Ele fará com que isso aconteça. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Como ia ser feito, ela não sabia. Porém, ela lançou sua âncora além do véu e saiu testificando que ela ia ter um nenê antes que ela sentisse a vida ou qualquer coisa. Ela chamou aquelas coisas que não eram como se elas já fossem. Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus lhe deu a promessa. E Sara, 65 anos de idade, deu a promessa. E 25 anos passaram antes mesmo que isto acontecesse. Porém, Abraão não vacilou na promessa de Deus pela incredulidade. Porém, se fortaleceu na fé, dando louvor a Deus e chamando aqueles sintomas e coisas que eram como se não fossem. E testificava somente o que Deus dizia que era verdade, porque ele tinha promessa. Deus seja misericordioso. Oh, que coisa! Sua fé se mantém firme esta manhã? Quando os ventos de angústia estão soprando, as noites são negras e os ventos e relâmpagos estão lampejando, sua âncora segura? Edifique suas esperanças esta manhã em nada mais a não ser no sangue de Jesus com justiça. Eu sei que é difícil, parece difícil, porém tome isto uma vez, tome Deus em sua palavra e veja que bendita esperança é simplesmente marchar adiante em fé. Nesta grande batalha da fé, enquanto tenho tentado lutar com isto, eu tenho chegado a alguns obstáculos terríveis, tenho passado por alguns caminhos difíceis. Isto se mostra em mim, eu tenho. Porém, tem sido a coisa mais bendita.